automobilismo, kart. Bom, Caratinga tem um histórico de grandes nomes. E o nome da atualidade agora, o Rodrigo Batalha. É destaque na sua categoria e em outras categorias também, acima da sua. O moleque é brabo. E a gente vai bater um papo com ele aqui hoje, junto com o seu pai, também o Rodrigo, e com o Giovanni, lá da Brasil Automotivo, que está representando aqui a empresa, uma das patrocinadoras, que são várias patrocinadoras, porque é um esporte que você requer muito apoio financeiro, principalmente, não só do pai, como dos patrocinadores, para que a gente fale da importância de se apoiar o esporte. Portanto, a gente está começando mais um Abrindo o Jogo aqui no Diário de Caratinga para poder falar sobre automobilismo, falar sobre kart. Vou começar pelo pai, porque hierarquia, beleza? Rodrigo, cara, obrigado pela presença aqui no Abrindo o Jogo, para a gente poder falar sobre um tema muito legal, que é um pai incentivando o filho a praticar esporte, um pai junto do filho, que todo lugar que o Rodrigo está, você está também, até por uma questão de responsabilidade, apoiando o filho nesse começo de carreira aí, uma carreira que já é vitoriosa. Fala pra gente como é que foi esse início do Rodrigo aí no kart, como que você resolveu, se não foi você, se foi ele que resolveu, vai correr de kart. É bem-vindo ao Abrindo o Jogo. Bom, Rogério, obrigado pela oportunidade aqui, né, mandar um alô aí para toda a sua audiência, né, eu queria agradecer também a Brasil Centro Automotivo, que foi quem fez esse comunicado, assim, para a gente chegar, Sim. né, na ideia desse podcast, né. O Rodrigo, na verdade, começou tudo de forma virtual, foi com um simulador, né, Ah, que de bacana. videogame, no PlayStation, que ali eu enxerguei que era um pouquinho diferente, né, para a idade, só com 7 anos eu vi que ele já tinha uma habilidade diferenciada para aquilo ali. Aí a gente resolveu partir para a prática, né? Ele fez uns testes ali em Patinga, num kart, e a gente viu que ele tinha uma habilidade para coisa aí, que a gente deu início a tudo. Rodrigo, seu pai falou que você começou no videogame. Como a maioria dos meninos hoje em dia gostam de um jogo virtual, do videogame. Mas quando você se colocou dentro de um kart, como é que foi a emoção ali de chegar dentro de um kart? Porque é diferente do sofá na sua sala, né, amigo? É muito diferente. O simulador ali, você pensa, às vezes, tipo assim, você sabe muito, você vai chegar lá e vai arrebentar, mas às vezes não é bem assim, né? Não é igual. O simulador ajuda muito. Acho que foi até por isso que quando eu cheguei eu já andei tão bem assim, mas é muito diferente, é uma emoção muito diferente, assim, você sentar no kart ali, velocidade, na E o, sala, e o na risco ali é sala com real, né? batimento na cara. Na sala, no batimento na cara, no cartódromo, no tênis. E o risco lá é real, né? Porque a velocidade de um kart chega a quanto, Rodrigo? O kart atual que eu corro chega a 101, 110 km por hora. Que é bastante, levando-se em conta que a gente está falando de um garoto de 13 anos competindo, né, para ver quem chega mais rápido, quem é mais rápido, e tem os adversários, né? Não é que você entra lá no kartódromo sozinho e vai brincar só você e o kart, não, né? Lá tem a concorrência, né? Sim, tem a concorrência, o grid grande. Não é só você ficar andando, correndo de kart, não tem ultrapassagem nas corridas, assim, é uma emoção muito diferente, assim. Diferente do videogame, bem diferente. Embora o videogame também eu sei que é emocionante, mas é outra emoção. É, diferente. Giovanni, a gente está falando aqui de um jovem de Caratinga, como tantos outros, né? E a gente falou agora há pouco aqui em off sobre a questão de futebol, categoria de base, apoio e tudo mais. A Brasil é uma empresa que tem ocupado um mercado muito grande, né? Com qualidade, com eficiência, ninguém fica no mercado por acaso também, mas tem esse olhar também por apoiar iniciativas como a do Rodrigo, né? Não só porque é de Caratinga, não, mas assim como a Brasil ela, ela olha para o mercado com eficiência, não basta só ser filho de um amigo, é preciso ter talento para ter esse apoio, né? E assim, o projeto apresentado pelo Rodrigo é muito interessante, é sólido, é responsável,
a gente viu desde o primeiro momento que não era só um aventureiro. Era um projeto que tinha início, tem meio e com certeza vai ter fim no futuro brilhante. O Rodrigo, mesmo com 13 anos, a gente vê com a postura de respeito ao esporte que ele pratica. Ele nem aparenta ser 13 anos, igual a gente vê ele falando, com muita maturidade. Isso é bacana, né? E para nós, isso que é importante, que a gente quer sempre estar bem posicionado no mercado, mas também apoiando quem quer chegar e atingir o sonho dele. Para nós, isso é muito legal. É porque a Brasil, a gente precisa entender que ela é uma empresa que cuida do seu carro. Não, é uma empresa que cuida do seu bem e muitas vezes da sua paixão, porque tem gente que é apaixonado pelo carro. Acho que a maioria que tem um carro, que adquiriu um carro, é apaixonado pelo carro. E lá no Brasil ele é cuidado com esse carinho todo, assim como o Rodrigo está cuidando da carreira do Rodrigo, né? Então acho que uniu uma coisa a outra e tem tudo para dar certo, né? É uma parceria bacana. Sim, é igual assim, quando foi fundada a Brasil, foi com esse pensamento, de trazer para Caratinga algo que não teria em Caratinga. Alta tecnologia, os melhores equipamentos, tudo moderno. E assim, pensando num futuro, igual hoje a gente está numa posição confortável por ter acesso a isso, conseguir entregar o melhor, conseguir cuidar do sonho de muita gente. Igual você falou, muita gente ainda é apaixonada por carro. Tanto que a gente vê aí os antigos voltando, o pessoal com esse respeito pelos antigos. Então, assim, é uma paixão que a gente vê que nunca vai acabar. E você falou algo interessante agora, Rodrigo, que é cuidando do sonho. Você está cuidando do sonho do seu filho, mas eu imagino que é um sonho seu também, obviamente, né? São de gerações diferentes, mas eu tenho o prazer de conhecer a sua família há muito tempo ali, seus tios, suas tias, né? Da Rua da Piedade, conheço a família toda do seu pai, conheço todo mundo de sua mãe, a família toda, e sei que é uma família bastante unida, uma família enorme, né? E que torce muito um pelo outro, né? E acho que é um sonho, ele leva, quando ele entra no kart e vai para a pista, ele leva o sonho dele, mas leva o seu também, e eu imagino que a família inteira fica ali vibrando e torcendo bastante por ele. Sim, é verdade. As transmissões da corrida, né, são ao vivo no YouTube, então a gente vê a família ali mandando os comentários, os narradores sempre ficam com o chat aberto, então fala abraço. Aí, como a gente tem parente que mora em Brasília, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, essa pô, tem então Família sempre grande do Batalha. fala na transmissão, entendeu? Voltando ao assunto da Brasil Centro Automotivo, casa muito uma oficina de alta eficiência como a Brasil com automobilismo. Sim, Porque exatamente. nada precisa de mais eficiência. E lá eles lutam por perfeição, por tempo, e nós também. Certo? Dentro do automobilismo, a gente briga por décimos. Né? A luta da gente na disputa de alto nível, a gente briga por décimo. 1 segundo no automobilismo, a gente considera uma eternidade. Quando a gente chega num lugar e fala, pô, tô tomando 1 segundo, é porque a gente tá assim. Tá muito atrás. Porque é a diferença do primeiro e do último. Certo? Um grid, quando a gente tá falando de um grid de alto nível, fica o grid inteiro dentro do mesmo segundo. Então a gente briga por décimos. Né? Então isso tudo a ver com eficiência, que é o caso da Brasil, que da perfeição da execução do serviço e tempo de entrega. Né, que o oficina hoje, você sabe, de lanternagem e pintura, o tempo é uma das piores coisas que tem. Quando você pega um serviço de lanternagem E e até pintura, porque quem tem o o carro, tempo de entrega, o cara quem tem o precisa. carro, ele não quer ficar sem o carro. O cara precisa. Tem Quem que tem ter o muita carro, eficiência. é. E é uma cadeia produtiva, lanternagem, pintura, desde a recepção até tudo. No automobilismo também temos isso. O tempo, nós temos um telemetrista que cuida da telemetria, né? Você tem que ter um mecânico, chefe de equipe. Então você tem toda uma cadeia ali de gente, né, para poder chegar nessa eficiência máxima, né? E para você poder ser campeão, você tem que ter essa cadeia altamente sincronizada. Agora vamos falar com o campeão então, né, Rodrigo? Porque a primeira vez que você entrou no kart, você falou que sentiu uma diferença enorme do sofá na sua sala, do videogame. Agora, o que foi mais difícil? O vento na cara, segurar o carro no braço, os competidores do seu lado ali, a concorrência, os pilotos que também queriam a mesma coisa que você, que é o primeiro lugar, né? O que foi mais difícil? O que foi mais complicado para você ali? Na primeira vez que você entrou no kart. Depois, eu imagino que aquele friozinho na barriga sempre tem, mas ele vai sendo um pouquinho mais controlado, né? Bom, no começo, assim, na primeira vez, dá uma aflição muito grande, mas depois de um tempo,
dificuldade mesmo não tem muito, assim, sabe? O maior problema é você tentar melhorar o seu tempo ali, porque às vezes você, tipo assim, você começa, aí você tá tomando, por exemplo, na hora que você começou, você começa tomando 5 segundos. Aí você pega e sai de novo, aí você abaixa um. Aí você vai no próximo treino, você abaixa mais 1,5. Você vai pensando, pô, se eu continuar nesse ritmo, eu vou chegar. Mas na hora que, o problema é na hora que chega nos décimos, no pelinho. Aí, é muito É difícil. complicado, né? Aí precisa de telemetrista, o kart tá bem acertado e tudo. Mas tirando isso, o maior problema sempre foi arrumar patrocínio pra ele correr. É, né? Esse é um problema que você também, apesar da sua idade, de ter que correr, você se preocupa também de ver o seu pai se desgastando, correndo atrás, buscando. É algo que te preocupa muito também? Ou você fala assim, não, vou deixar isso mais com o meu pai, né? E vou ficar mais concentrado aqui na pista, no treinamento. Ou você se preocupa também com essa questão do Não, patrocínio? a gente tem que se preocupar também com a questão do patrocínio e principalmente sim, em divulgar os patrocinadores, tudo. E a gente tem que focar, eu também, no caso, tem que focar mais no pilotar, né? Mas a gente também, eu também me preocupo com questão de patrocínio, porque sem esse patrocínio a gente não corre. A gente fala, né, Rodrigo, sobre uma equipe, né? O fulano de tal, equipe tal. A equipe do Rodrigo Batalha é você, ele e os patrocinadores, né? Não, Sim, não tem como muito fugir disso, não, é. né? E a equipe em Belo Horizonte chama Max Kart, que é a nossa equipe lá, certo? Mas, assim, no kart, nosso principal é nós e os patrocinadores. Porque você, com o patrocínio, você corre em qualquer lugar que você quiser. Você não precisa de ter uma equipe, de ser dono de uma equipe, onde você quiser ir, em qual campeonato você quiser, você escolhe uma equipe local, se for o caso, e corre nela. Entendeu? Então, assim, o principal é o patrocinador. Que é o que segura É, toda a estrutura para competir, né? o Rodrigo tem um segundo pai também, que é o tio Fabiano. Tá. Sempre acompanha também, às vezes que eu não posso, ele leva. Ele leva. Então, assim, é o tio ali que acompanha bem de perto, está presente em todas as corridas, leva quando eu não posso ir. Então é aquilo que você falou, é a família inteira ali no bem comum. Né? E como a gente já falou também, não é um sonho só do Rodrigo, não. Acaba sendo um sonho. Carrega a família inteira, né? Carrega na família, o nome da família, e eu acho isso muito E bacana. na cidade também, em Caratinga, o pessoal que tem um saudosismo, que viu essa galera correr de kart, lá nos anos 80. Exatamente. Entendeu? A gente já teve corrida no centro da cidade de Caratinga. Caratinga já teve uma pista de kart, pra quem não sabe, no Parque Exposição. Caratinga já teve tanta coisa que se eu começar a falar aqui, eu começo a chorar. Então assim, eu lembro, nas costas do meu pai, na Santa Zita, em volta do DNR, hoje onde é o fórum, no centro da no cidade, centro da cidade, onde é o camelódromo hoje. onde é o camelódromo, no parque de exposição. Já tive várias Então, provas assim, eu aqui. lembro de eu criança nas costas do meu muito pai, já bacana, assisti viu? corrida no centro. No centro eu já era rapazinho, mas essa na Santa Zita eu era muito pequeno, eu lembro de corrida ali. Então, Isso a gente vê que é um negócio de família, né? Seu pai te colocava no ombro e te levava lá. então assim, eu vejo que muita gente quando vê ele tem esse saudosismo, né? E lembra dessa história. Fala, pô, Caratinga, agora tem alguém no cenário aí do automobilismo, é legal. E o apoio da Brasil, ô Giovanni, como você já bem disse aqui, é porque vocês enxergaram no projeto do Rodrigo algo que se encaixa com a filosofia de qualidade da empresa também. Isso é óbvio, né? Agora, a gente sabe que a Brasil, ela está no mercado em Caratinga e regional, lá em Manhuaçu também, né? Em Manhuaçu também, com qualidade, com eficiência, mas olhando para essa questão do social. Fala para a gente um pouquinho do que a Brasil oferece, não para aquele cara que tem um kart, né, o apoio, mas para aquele cara que tem um carro do dia a dia, para aquele cara do aplicativo, para aquele cara que de repente tem um carro que custa um valor muito alto e que a mecânica é um pouco complicada, né? Porque a gente chega no Brasil hoje, de boa, não parece uma oficina mecânica. Você chega lá, parece uma clínica, né? Shopping center. Você chega lá, parece uma clínica. Então explica pra gente um pouquinho sobre isso aí. Essa é a nossa ideia, Roger. A oficina está lá, referência em todos os setores automobilísticos. Hoje a gente é referência na mecânica, referência em funilaria, pintura. Então a gente quer, na estética automotiva, que hoje os apaixonados por carro ainda preocupam muito com isso, a gente quis crescer, mas crescer de forma organizada e de forma responsável.
Antes de ter mais de unidade, a gente teve a segurança de falar, Centro Automotivo Brasil de Caratinga hoje é referência na região. Então, eu atendo todos os setores referentes ao automobilismo com segurança. Quer fazer estética, quer fazer mecânica, funilaria, pintura, a gente faz, resolve e com segurança, que é o mais importante para nós. Hoje a gente não fala em crescer em volume, mas crescer em responsabilidade, crescer com pensamento de que a gente está entregando o melhor. Eu faço o melhor porque, igual você falou, carro, para alguns é só um carro, para outros não. É sonho, é patrimônio, é a paixão do cara. É uma conquista, né? O cara conquistou aquilo ali, não ganhou, não caiu no colo dele. E por falar em cair no colo, Rodrigo, vitória no kart, como na vida, não cai no colo de ninguém, né? Hoje, qual o seu principal adversário na sua categoria? Quando você vai correr no Ipatinga ou lá em BH? Porque eu imagino que os pilotos se conhecem, né? Vocês se conhecem ali. Eu não sei se existe um grupo onde vocês conversam, ou a rivalidade é tão grande que não tem esse grupo, mas vocês se conhecem. Um assiste o outro no treino, observa onde o cara está errando, onde que ele. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar com seu pai sobre equidade, que no kart é algo que talvez nos outros esportes a gente não encontra, né? Hoje, qual é o seu principal adversário na sua categoria? Então, kart, eu acho que é um meio diferente do futebol, sim. Não diferente, mas a amizade é muito grande, sabe? Parece que não, mas é muito grande a amizade. Você falou aí dos grupos, todo mundo tem grupo, ali, gente, tudo quanto é lugar de kart, conversa. E como tem muita corrida, muito lugar correndo, não tem um rival assim, sabe? Na minha Depende de onde você vai correr, né? É o rival do momento, no Rival caso. do momento. É o rival do momento. Rival do momento. E esse rival do momento, você estuda ele, a característica dele, porque o kart, pelo que seu pai explicou pra gente aqui, principalmente pra mim que sou leigo, é muito parecido, né? Questão de peso, combustível, a calibragem do pneu e tudo mais. O diferencial vai estar no talento do piloto ali, né? Na pecinha que está atrás do volante, né? Isso. Então, assim, explica para mim exatamente isso. Você observa o seu adversário, tipo assim, Rodrigo, vamos correr no Rio de Janeiro. O que antecede essa corrida? Você dá uma estudada nos possíveis adversários ou você se concentra só no seu trabalho e chega lá para fazer o que você tem que fazer? Uma coisa que a gente sempre faz antes de correr, até na hora de trocar de categoria, como a gente fez subir para graduados no final de ano, a gente sempre assiste as corridas passadas, que é transmitido. Então a gente sempre assiste para entender como é que é, o grid, olhar quem corre, sabe? Então você observa o que o adversário está fazendo ali, né? Agora, Rodrigo, você falou um negócio para a gente aqui no começo, até antes mesmo da gente começar a gravação do podcast, que é a questão da equidade, que ela existe, obviamente, na questão do equipamento, né? A questão de peso, de calibragem de pneu, de combustível. A pista é a mesma para todo mundo, né? O buraquinho que tem na pista lá que tem para você vai ter para o Zé, para o Mané, para o João. Isso aí não faz diferença. Agora, a diferença faz tudo na questão da estrutura, no dinheiro que se tem para investir. Explica para a gente onde é exatamente que esse dinheiro faz toda a diferença. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o Rodrigo, a prova está aqui, ele não ganhou esse troféu aqui, esse, só com competidores que têm mais poder de investimento que ele. Alguns que têm menos, alguns que têm o mesmo que ele, né? E ele foi lá e venceu. Onde que está a diferença? Bom, como eu disse, na competição de kart, as regras fazem de tudo para se equalizar ao máximo, certo? Como eu falei, pneu igual para todo mundo, motor locado igual para todo mundo, o combustível tem que ser o mesmo para todo mundo. Aí entra a qualidade das equipes. O acerto do kart é liberado. O quê? Alinhamento. Para quem talvez não é tão entendido do ramo automotivo, automobilístico, camber, caster, convergência, Vai divergência, as bitolas de eixo, a libra do pneu. Eu falei com você que em muitos campeonatos se exige você entrar com o pneu vazio, impacto fechado, para ser enchido com ar. Para não usar nenhum outro tipo de gás. No caso, eu dei exemplo do nitrogênio. Do nitrogênio. Mas a libra
em si, se é 10 É. libras, se é 15, É se é você que 20, resolve. é o mecânico que decide. Bitola de eixo, altura do kart. Então, todas essas configurações, o kart tem barra de torção, que você pode andar com ela mais apertada, mais solta. Então, todos esses acertos Faz uma diferença no desempenho fazem a do piloto. diferença lá nos deciminhos que o Rodrigo falou lá no começo. Quando você começa a correr de kart, que você vai aprendendo, você chega no cartódromo, já tem todo mundo que sabe andar, você vai tomar 5 segundos. Pra você achar esse tanto de segundo é mais fácil, porque você vê no olho, pô, você tá errando aquela curva, você tá freando antes, você tá acelerando tarde. Quando chega no mesmo segundo da galera que é o problema. Que aí já é o pelinho, você precisa talvez de um telemetrista para analisar os dados ali, né, no software de computador, que vai saber onde que você está dando aquele errinho que você já não vai enxergar mais a olho nu, certo? Aí é aquele pelinho que falta, que você vai precisar aí dessa estrutura maior. E aí que entra a questão Se você tem financeira. um investimento maior, sempre vai andar em equipamento do ano, ela sempre vai andar de pneu novo, ela sempre vai estar na melhor equipe, então assim, faz uma diferença sim, um investimento maior. Quem tem uma condição financeira privilegiada, ele vai andar de tudo que tem de melhor. Que tiver Mas de não é garantia de vitória. Né? Na hora da corrida, em tese, você vai estar todo mundo equalizado. A diferença do investimento maior é o anterior à corrida. O cara que tem mais condição, ele anda em tudo bom e do melhor e pode ficar por conta de kart. Lembrando que nós moramos no interior do estado, né? E a gente compete na capital. Você tem que concorrer com quem mora lá. Então, assim, são essas diferenças aí que pega, né? Então, aquela historinha que você ouviu por aí, que o dia tem 24 horas para todo mundo, é mentira, tá? Mentira, não entra nessa não. O dia tem 24 horas para todo mundo em número de horas, mas a qualidade das horas é diferente. Para mim, para o Rodrigo, para o Giovanni, para a Ana, para o Rodrigo, então não é igual para todo mundo, não. Quando ele falou ali da questão da qualidade, dos equipamentos, é tudo que a gente acaba enxergando lá no Brasil, né? Quando você chega lá, eu falei que agora que não parece uma oficina mecânica, ela parece uma clínica, exatamente por conta disso, né? O que há de mais moderno no mercado, a Brasil vai lá e traz para poder cuidar, não do carro do Rodrigo, mas para poder cuidar do carro do cara que trabalha com aplicativo, do cara que tem aquele carro de luxo que ele gosta de sair no final de semana, daquele amigo que tem aquela Mustang, daquele outro que tem aquele Camaro, mas daquele que tem um Prisma, daquele que tem um Onix e por aí vai, né, Giovanni? Todos os carros têm que ter o seu cuidado. Na verdade, a gente brinca, é uma família que a gente tem que cuidar. Porque é útil, é muito útil. Hoje carro não é acessório mais, hoje é útil para todo mundo. Tira o carro da pessoa, você vê Eu que o diga. o resultado. E assim, é legal, igual assim, eu tomei uma aula com o Rodrigo aqui hoje antes. Ele ensinou muita coisa para nós e ele falou algo que é interessante todo mundo entender. Se no carro de corrida tem que ter esse cuidado aí com caster, camber, alinhamento do carro, libragem dos pneus, imagina no carro da gente que está rodando na rua, infelizmente buraco, estradas diferentes, quebra-mola, para, freia, arranca toda hora. Então, assim, a gente preocupa muito com isso nos equipamentos e a gente tenta instruir ao máximo os nossos clientes esse cuidado. Revisão preventiva. O Rodrigo não vai entrar numa corrida sem a preventiva do carro ali para saber se está tudo alinhadinho, tudo certo, para ele poder ganhar a corrida. O carro da gente tem que ser a mesma coisa. Revisão preventiva em dia, tudo alinhadinho para aumentar a durabilidade, para não ter desgaste de pneu, para entregar conforto. Entregar conforto. Conforto é tudo que eu acho que dentro de um kart não tem. Né? Não tem conforto ali não tem conforto, não é aquela almofadinha que a mamãe põe pro bebê deitar, não tem, ali não é, né? Mas o conforto chega em primeiro lugar, né, parceiro? O conforto é ver que deixou todo mundo para trás. Quem foi da família ali, entrega pra gente aqui, que teve mais medo de você sair do videogame, da sala, para começar a competir? Teve alguém que falou assim, isso é perigoso, não vai não. Teve alguém que falou isso ou todo mundo falou assim? Porque eu sei que na sua família, principalmente na família do seu pai, o povo lá é competitivo, vamos sim, vamos lá e tal. Como é que foi? Quem teve mais medo? Não, sim, ninguém da minha família teve muito medo, não, e tal. Da primeira vez que eu andei, depois disso, tudo, não rolou muito isso, não, sabe? Só minha mãe que teve medo. Sabia. Andar na chuva. Sabia. Eu perguntei já sabendo a resposta, né? Mas teve um certo receio, na verdade, né? Teve. Mas depois de um tempo,
Ela viu que você tinha capacidade, qualidade para aquilo ali. E você falou um negócio aí que é andar na chuva, cara. Eu vi um vídeo seu, depois vamos até colocar na edição aqui do podcast esse vídeo seu na chuva. Para o motorista do dia a dia, andar na chuva e no seco, a diferença é um pouco mais de cuidado com poça, até a velocidade do carro na BR, o cara dá uma tirada no pé. Se o cara anda 100 na chuva, ele vai dar uma diminuída, vai andar 80 e tudo mais. No kart não tem disso não, né? Você tá ali, se você vai andar 80 na chuva ou no seco, você vai ter que andar 80, né? Isso na sua cabeça é para você, é melhor com chuva ou sem chuva? Não, andar na chuva é tipo assim, por exemplo, andando no carro, você anda do mesmo jeito, mais devagar. Agora no kart, não. No kart, Não dá pra andar você devagar não, né? não dá pra andar devagar, porque na hora que chove, além de você não poder andar, automaticamente você tem que andar mais devagar. Nas curvas, você tem que frear antes, porque vira um quiabo. Escorrega muito. E no kart, quando chove, a borracha da pista, quanto mais Usar borracha um caldinho tá, ali. não, a pista, quanto mais emborrachada ela tá, melhor ela fica, mais gripe, melhor ela fica. Mas em compensação na chuva, quanto mais emborrachada, pior é. Quer escorrega mais? Porque a borracha, ela escorrega muito na chuva. Então a gente tem que fugir do trecho. Então uma curva, quando a gente tem que Muda o traçado então, no caso na muda o chuva. traçado, isso aí. Ah, tá. Uma curva, você teria que fazer a curva aqui por dentro, você tem que ir lá fora, você tem que fugir da borracha pra você poder andar. Porque senão, se você for na borracha, filho, Sai da pista. sai. Tchau. E você tem que andar um pouco mais devagar, automaticamente, né? Pois E a é, questão do pneu também, tem que trocar, que tem que no trocar. slick é impossível andar. É impossível andar na chuva. E o kart não tem limpador de para-brisa, né, patrão? Como é Então, que faz ali com a chuva na viseira ali? pode fazer, joga aqueles sprayzinhos pra água. Que é um produto, né? Que é um produto, né? Pra você. Que você Passar joga na para poder viseira. bater e escorrer, não ficar. Porque eu imagino que tem aquele spray também. Até para quem anda atrás na rua, na BR, é ruim andar atrás de alguém que está na sua frente ali, um Uhum. caminhão talvez, porque o spray é muito forte. No kart também, eu imagino que esse spray aí, não sei como é que é ali, nunca tive dentro de um kart, atrapalha bastante. No kart atrapalha bastante, até porque o kart, além de ser muito baixo, o pneu de chuva, o objetivo dele é isso. É É o jogar spray. água. Até andando você percebe que quando você percebe que, tipo assim, começou a chover, aí tá no treino. Você percebe quem tá de pneu slick, quem tá de pneu de chuva só pelo spray. Só pelo spray. Porque o pneu de chuva ele dá um spray muito maior. E mais motivo para andar na frente, né? Para não tomar spray na cara. Agora, Rodrigo, a gente falando aqui da questão das categorias e tudo mais, seu filho está começando agora a carreira, embora tenha começado com 10 anos, já está com 3. Já tem esse tempo de carreira aí, né? Olhando para o seu filho, você percebeu que ele tinha um talento ali no videogame, você percebeu, opa, ali tem algo diferente. Quando chegou na pista, você viu que tinha algo mais diferente ainda. Aí vamos deixar aquela sensação do pai de lado. Vamos falar do cara que entende de kart, que entende de carro, como é o seu caso. Quando você viu seu filho na pista pela primeira vez, o que você pensou? Assim, vai dar para poder chegar até onde? Ou vamos um dia de cada vez? Como é que você enxergou? Eu já perguntei para ele como é que foi a primeira vez que ele entrou num kart na pista. Agora, o pai que estava fora, que não entrou no kart, como é que ficou? A gente quando entrou, eu fui com muito realismo, né? A gente não pode deixar de sonhar, mas eu acho que a primeira coisa é o pé no chão, com realismo. A gente começou andando em patinho, como não tinha criança, o próprio pessoal do cartódromo de patinho falou, pô, você tem que levar esse menino para BH, para ter alguém para ele andar da idade dele. Tipo assim, os meninos que tinham patinga ainda era muito incipiente no esporte. A gente foi e começou. Baseado no tempo que eu vi os outros garotos que já estavam lá e o dele, é que eu falei assim, pô, baseado no tempo desses meninos que já estão aqui, a gente que está começando, eu acho que dá para fazer alguma coisa. Na primeira corrida, chegamos em último. Lógico, primeira vez que andou, chegamos em último. Mas na segunda corrida já pegou pódio. Na segunda corrida, na tomada de tempo, ele já ficou em segundo. Já deixou na tomada de tempo, já deixou para trás meninos. Que já estava mais tempo no Aí kart. eu falei, pô, não tá longe. Então, assim, o 2022, só para você entender, 2022 a gente começou, foi só treinar. Para você poder chegar a correr de kart, você tem que ter um mínimo de senso, falar assim, pô, eu tô virando um tempo
condizente com o pelotão ali que corre. Se você começar tomando 5 segundos, pô, você vai ficar 1 quilômetro para trás. Nem adianta. Então, quando a gente começou a correr, a gente já acompanhava o pelotão. Então, em 2022, a gente fez só 2 corridas. A primeira, chegando em último. E na segunda, já pegou pódio. E na tomada de tempo, já ficou em segundo. Então, eu falei, pô. Aí acabou o 2022. A gente só fez 2 corridas. No 2023, aí a gente passou as férias treinando. Na Taça Minas, a gente já andou nas cabeças. Em alto nível, já ganhou a corrida. Então, já teve a etapa do Campeonato Mineiro que a gente ganhou, entendeu? Então, assim, já andamos. Daí pra frente a gente andou de igual para igual. Aí a gente nunca mais, tipo assim, vamos dizer, a gente ficamos no fundo do grid. Agora, A e se gente passou andou as sempre. férias aí no treinamento, deixar claro que Caratinga, infelizmente, não oferece um lugar para que você treine, né? Então, o Rodrigo, você tem que levar ele onde para treinar? Você passou as férias onde com ele? Belo Horizonte. Cartódromo RBC Racing. Mais precisamente é Vespasiano, né? É perto da Cidade do Galo. É perto da Cidade do Galo. Cidade do Galo para frente, porque Cidade do Galo do lado, é RBC do outro. Então, na verdade, é Vespasiano, né? É Belo Horizonte. Lá é treinando. Então, assim, se você perguntar pra gente o que é a maior dificuldade da prática do esporte, é o simples fato que não é igual ao futebol, né? No campo de futebol, você tem as medidas onde você... Né? Aqui em Caratinga você pode treinar, que seja competir fora, mas você pode manter seu treinamento aqui. No nosso caso, infelizmente, é só Belo Horizonte mesmo, só fora. Então, isso aqui dificulta muito, né? Infelizmente. Agora, o Giovanni, quando a gente olha para o Rodrigo levando o nome, não só de Caratinga, como o nome do Brasil, né? A importância de se apoiar um projeto como o de carreira dele, eu acho que tem muito a ver também com valorização da marca da Brasil, né? Porque a qualidade que a Brasil investe no seu serviço, nos seus equipamentos, ela espera dele e tem obtido esse resultado. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê um projeto como o dele dando certo, porque acompanha mais ou menos a história de trajetória da Brasil também. O que a Brasil teria a dizer aí para outras empresas em relação a apoiar o Rodrigo naquilo que ele faz bem, que é o kart? Qual a importância desse apoio da Brasil? A gente não entra em valores, a gente entra só na importância do apoio da Brasil, como o pai dele já disse ali, que é o mais complicado e o mais difícil, né, para manter essa carreira. Qual a importância desse apoio da Brasil e de outras empresas também que você acha para a carreira dele? Qual que é a nossa mentalidade sobre isso, Rogério? Sim, vai levar o nome de Caratinga. Com o Rodrigo destacando, o Caratinga destaca junto e chama a atenção de mais pessoas a estar investindo só. Tudo que é investimento na cidade vai fazer crescer, a cidade vai crescer, todos os comércios vão evoluir junto. Então, assim, se Caratinga tivesse um centro de treinamento de kart, com certeza pilotos da região viriam treinar aqui. E isso traz para a cidade, para o comércio, para todos os setores, vantagens. Mais gente, mais capital. E isso faz a cidade crescer cada dia mais. A gente vê, igual ter que deslocar 350 quilômetros para treinar, é pesado, mas quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não saem de suas cidades e vão para a capital fazer isso? E por que não, talvez, incentivar em Caratinga a ter isso, igual já teve antigamente? Incentivar a ter aqui. Por que não aproveitar que a gente tem um piloto que está destacando, com qualidade a ser muito maior do que ele está hoje, e incentivar esse crescimento na cidade? Evoluir a cidade, evoluir tudo dentro da cidade. Não só nós, mas os outros setores também. Concordo plenamente. E por falar de patrocinadores, Rodrigo, não vamos esquecer de nenhum, né? Não sei se você trouxe anotado, mas não vamos esquecer de nenhum. Mas hoje, o Rodrigo, além dos patrocinadores, já que ele leva o nome de Caratinga, além das nossas montanhas, ele recebe algum tipo de incentivo do Bolsa Atleta, por exemplo? A gente tem que agradecer também a Prefeitura Municipal, né? Com o programa Bolsa Atleta. A gente tem uma bolsa, né? Que a Prefeitura de Caratinga disponibiliza, né? No edital. Aí a gente, todo ano concorre, a gente sempre conseguiu pontos para poder receber essa verba, né, do Bolsa Atleta. E fez uma comprovação ali, porque tem uma apresentação de a gente, no caso do kart, não tem comprovação mais fácil de fazer. Do que tipo assim, uma corrida eu já torrei o Bolsa Atleta. Mas ajuda demais. Nossa, mãe, toda ajuda é bem-vinda e a gente agradece muito a Prefeitura
né, ao David, né, que está ali na Como frente secretário de esporte, do isso. secretário de esportes, né, a gente agradece muito, entendeu? E Por essa ajuda. eu acho super importante falar do Bolsa Atleta, gente, porque essa semana saiu o ranking do ICMS Esportivo de Minas Gerais. ICMS Esportivo de Minas Gerais é um programa do governo do estado que vai destinar ali uma parcela do ICMS arrecadado em todo o estado para as prefeituras que mantêm conselhos ativos de esporte. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 580 cidades que estão com os conselhos ativos. De 853 municípios, 580 estão aptos. Eu não sei porque os outros prefeitos não se interessam pelo ICMS. Mais ou menos 70 milhões de reais serão redivididos entre as prefeituras. Caratinga ficou em 23º lugar no ranking do ICMS esse ano para 2026. Lembrando que o ano base foi 2024, portanto não tem a ver ainda com o governo do Dr. Giovanni, né? O governo do Dr. Giovanni, o trabalho do David em relação ao ICMS vai começar a ser avaliado a partir do ano que vem. Portanto, o resultado de 23º lugar para Caratinga diz respeito ao ano base 2024, que foi o último ano do governo do Dr. Wellington. Aí você fala assim, o 23º em 580 não é uma colocação ruim. Não, realmente não é uma colocação ruim. Mas, pelo tamanho de Caratinga, poderia ser melhor. Até porque Caratinga já foi primeiro lugar. Então, hoje nós ficamos atrás de cidades como Iapu, por exemplo, que é menor do que Caratinga e ficou numa colocação bem melhor do que a gente. A colocação de 23º lugar, no bolo ali da divisão, vai dar aí mais ou menos quase 400 mil reais do governo do estado para Caratinga investir em esporte, né? Em construção de quadra, Bolsa Atleta, que eu sei que 100% do Bolsa Atleta o recurso vem do ICMS esportivo. Então, acho que vale a pena fazer um trabalho mais organizado ainda, para que, ao invés de 23º, Caratinga fique em 10º lugar, por exemplo, e a fatia desse bolo seja um pouco maior. E aí se aumenta também aquilo que o Rodrigo recebe de Bolsa Atleta, o Rodrigo e outros atletas também. Então, acho que a gente precisa começar a pensar nisso, e aqui não é nenhuma crítica, não. Eu estou falando porque é algo que eu leio e estudo todos os dias, que é a questão de ICMS esportivo, de Bolsa Atleta, de projeto esportivo, né? E quando você fala do custo que tem para se manter um piloto no kart, o Rodrigo não é mais iniciante, ou estou errado? Não é mais iniciante. Não é mais iniciante. Não é mais iniciante. Imagino que quanto mais você vai ficando no esporte, os custos também vão aumentando. Sim. Certo? Você teme, talvez, pelo risco de chegar num momento e falar assim, cara, eu não dou mais conta. Eu vou precisar aqui de mais patrocinadores, de mais gente para abraçar essa causa. Isso está na sua cabeça já ou por enquanto ainda não? Na verdade, isso não sai da cabeça, porque a luta é contínua. Infelizmente, no esporte goiano, a luta é contínua por questão financeira. Pelo simples fato de não ter onde treinar. Se tivesse lugar para treinar em Caratinga, esse custo já seria reduzido? Ajudava bastante. Né? Ajudava bastante. Se aqui tivesse, que fosse igual a Ipatinga, tivesse pelo menos um campeonato local, uma coisa assim, já ajudava muito. Pelo que você enxerga de Caratinga hoje, tem algum local que você acha assim, olha, ali poderia ser construído um kartódromo, ou talvez aí alguém que não é do esporte. Então, eu posso falar uma baita de uma bobagem aqui. Tem algum local em Caratinga que poderia ser feito algo, pelo menos para iniciante para treinar? Para ter uma prova. Você falou que uma prova é federada, é impossível hoje, que tem uma série de homologações que consegue fazer. Mas uma coisa regionalizada seria possível. Seria só uma prova de rua ou a gente teria um local em Caratinga que poderia abrigar pelo menos uma prova ao longo do ano para que, não o Rodrigo, mas que outros pilotos de outras regiões também pudessem vir para treinar aqui em Caratinga, para competir? Bom, Rogério, do ponto de vista financeiro, talvez o mais barato seria ressuscitar a pista da exposição, porque ela está lá. Entendeu? Eles construíram uns bloquetes num trecho da reta lá, mas ela tá lá. Então, vamos dizer assim, onde seria o mais viável e mais rápido seria a pista da exposição. Reativá-la.
né? Que a gente Teria já um custo teve bem corrida. menor até Você fazer um cartódromo do zero, a gente sabe que é um investimento alto. muito alto. Mas o parque de exposição seria Já existe, né? Vamos dizer, já tem um espaço lá. readequar aquilo ali Isso. para o que precisa acontecer hoje em dia. Sim. Você já teve essa conversa com o David, e aí vai uma cobrança, tá? Aqui vai uma cobrança. Não, David. Durante a campanha para a prefeitura, todos os candidatos se comprometeram na criação da Secretaria de Esportes em Caratinga. O David não é secretário de esporte, é superintendente. Você fala assim, Rogério, mas qual a diferença disso? A autonomia. A partir do momento que o cara tem uma secretaria, ele tem uma verba destinada para poder aplicar em esporte. Como superintendente, ele tem que passar não só pelo prefeito, mas principalmente pelo secretário da pasta onde a superintendência dele está agregada, que no caso hoje é educação. Então, já existe um projeto no Legislativo para a criação de uma Secretaria de Esportes. E o doutor Giovanni, inclusive, ficou de comparecer aqui ao abrir do jogo, né? Está dependendo da questão de agenda. E eu espero, viu, prefeito, que quando o senhor vem aqui a gente possa conversar sobre isso também. Eu tenho certeza absoluta que o senhor é um homem que gosta de ouvir, né? Tem a humildade em ouvir. E eu acho que já passou da hora da criação da Secretaria de Esporte. Porque não adianta só cobrar o David, não. Ele faz com os recursos que ele tem, né? Já houve uma conversa sua, ou com o David, ou com alguém da prefeitura hoje, do atual governo, para que seja ressuscitada, como você disse, usando a expressão que você usou, essa pista, né, lá no Parque de Exposição João da Costa Mafra? Rogério, já teve essa conversa sim, com o David, e ele demonstrou interesse de promover uma corrida aqui em Caratinga. Bacana, fico feliz. No caso, seria uma corrida de rua. Sim. Certo? Com o Kart Clube Patinga. Certo? Aí a gente ia vir o pessoal que corre em Patinga e promover uma corrida de rua aqui em Caratinga. Bacana. Já teve essa conversa sim. Já teve essa conversa. Sim. Então, tenho certeza que o David vai assistir esse podcast, né? E imagino que. E aí não é nenhum tipo de cobrança, é lembrete, já que já teve essa conversa, por que ela não evoluiu? Né? Por que a conversa não evoluiu? Onde que agarrou? Então, assim, eu acho interessante que a gente faça isso, porque a gente precisa aproveitar, né, Giovanni? Quando você tem um talento como o do Rodrigo, que está levando o nome de Caratinga para além da nossa fronteira, é preciso você não deixar passar esse momento, né? O Brasil é um país especialista em perder grandes momentos exatamente por não saber aproveitar o talento que teve. Você quer ver um exemplo claro de um esporte que não é o dele? O tênis com o Guga. O Brasil teve número 1 do mundo, Roland Garros ganhou 1, 2, 3 vezes, ganhou outros prêmios e tudo mais. Todo mundo pensou, agora é o boom do tênis do Brasil. O Brasil vai se tornar uma referência de tênis. Aí o Guga teve uma carreira um pouco encurtada por uma questão de lesão e tudo mais. A gente só voltou a falar no tênis agora de novo com o João Fonseca. Só agora. Décadas depois do Guga ter parado. Então o Brasil precisa. É por isso que eu falo: política esportiva não é ficar dando bola e troféu para todo mundo. Isso é bacana, mas isso é um benefício. Política esportiva é projeto esportivo. Política esportiva é projeto esportivo. Você não pode desperdiçar um talento como o do Rodrigo porque você não tem um lugar para treinar numa cidade desse tamanho. Isso é inadmissível. A Brasil está fazendo a parte dela, né? E não é nenhum favor que o Michael faz também, que é uma empresa que tira o sustento de Caratinga, então está devolvendo uma parte social, assim como outras empresas também estão fazendo isso, né? Não é só porque eles gostam do Rodrigo e da família dele, é porque eles enxergam o talento, o empresário não rasga dinheiro, porque se ele não fosse bom, eles não iriam apoiar, por mais que gostem do pai dele, se ele não fosse bom, eles não iriam apoiar. Agora, é preciso ter uma política esportiva para que a gente tenha esse momento do Rodrigo. Ele tem 13 anos, gente. Então, esse moleque pode ir muito mais longe do que ele já chegou. Agora, não pode ficar tudo nas costas do pai dele. A cidade precisa entender que o Rodrigo Batalha, ele continua sendo filho do Rodrigo, mas é um piloto de Caratinga. E a gente precisa entender isso e apoiar. Então, gostaria que você falasse até das empresas que apoiam o Rodrigo também, das outras empresas aí que abraçaram o seu projeto, que no início era um projeto de pai, mas passou a ser um projeto de todo mundo agora.
É isso aí, Rogério. Para o pessoal entender, quando sai a notícia, né, sempre fala piloto de Caratinga, né? Não vai E não é falar filho do Rodrigo, filho do né? Rodrigo, Exatamente. né? Fala piloto de Caratinga. Então, e o que é a questão do investimento do empresário em marketing? Você associar sua marca a algo vencedor. É Exatamente. diferente de fazer uma propaganda. Certo? Você associa a marca, por isso chama marketing. Por isso que o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Hamilton, o Verstappen, eles ganham milhões porque você está associando o seu nome a algo vencedor. Exatamente. Então, assim, é diferente de uma propaganda, de um anúncio, Sim. tá certo? Então, assim, vamos começar a mencionar os nomes, né, dos... Tá aí no capacete aí, Rogério, se quiser ir. Brasil Centro Automotivo, Milani, São Paraíso Vicente Borracha, Produtos de Limpeza, Centro Automotivo Tobogã, Fervel Auto Socorro, pode virar o capacete ao contrário, do Rogério Soares, né, o Supermercado Soares, pode virar aí o capacete. A Top Granito, né? Top Granito, meu amigo Serginho, Soares Supermercados. Então, assim, nós temos aí, estão todos aí no capacete, os 8 patrocinadores. É quem consegue manter a gente no esporte, porque, igual eu já falei, infelizmente é um esporte, vamos ser bem claros, é um esporte de elite, né? A gente tem que ser sincero. Infelizmente é um esporte de quem tem uma condição financeira favorável, né? Não adianta você querer. A gente não tem história, vamos ser sincero, não existe piloto que chegou na categoria uma Fórmula 1, a Fórmula Indy que veio de uma família humilde, né? Infelizmente. É uma verdade doída, mas é. Não é igual ao futebol, a gente sabe que aquele menino que sai lá da comunidade e vira uma estrela. Né? Infelizmente, no automobilismo não se tem isso. Embora isso no futebol também esteja se tornando mais raro. Mas a arrancada do automobilismo já é alta, né? Já é alta, né? Então... já tem que arrancar 100 por hora, né? Não dá para começar de 10. Infelizmente, então a gente tem que agradecer muito. Então, assim, esses troféus estão aí, né? Ele só foi possível graças aí às empresas de Caratinga, né? Como a Brasil, que abraçou a causa, né? E patrocina a gente já a longa data, desde o início. Abraçou o projeto no começo. Então, e abraçar depois que tá vencendo também, depois que isso, tá cheio de troféu, tem que deixar bem claro. Apoiar quando ainda não ganhou troféu nenhum é diferente. É isso aí. A Brasil patrocina a gente desde lá do início. Assim, na primeira corridinha, que a gente chegou em último lugar. Né? Então, assim, a gente já tinha um patrocínio deles. Então, acreditou, como ele falou, acho que apresentei um projeto sério, sem sonho, sem delírio. Com realidade, né? Com realidade, é o que eu falo pra ele. Vamos ver o que vai dar ali, né? Meu filho, até aqui dá pé pra gente, porque é um esporte, como eu falei, é uma gastura infinita de dinheiro. Então a gente sempre foi com muito pé no chão, com realidade. O Rodrigo, você perguntou para ele assim, se preocupa com a questão financeira também. É uma pena você ter que montar no kart ali e ainda ter que pensar na condição financeira. Até numa corrida e pensar assim, poxa, eu não posso bater, que não consigo empernar esse kart aqui, meu pai tá lascado. Infelizmente, até nisso pesa. E ele ajuda também, Rogério, ele vem chup-chup. A mãe dele faz chup-chup, o Rodrigo, principalmente nessas férias agora, ele sai, vem chup-chup, arrecada uma graninha, para ajudar ali a arcar com essa despesa que, infelizmente, como eu digo, né, eu sozinho jamais, eu não aguentaria um mês. Bacana, né, bacana. Sem a ajuda, né, inclusive dele próprio, né, que também faz essa correria aí de vender um chup-chup aí e arrecada uma graninha. E quando eu fico sabendo disso agora, quando seu pai falou que você vende chup-chup, até me emociona um pouquinho, porque você tá falando com um camarada que, passando por essa rua aqui mesmo, a pé lá do bairro Esplanada, lá da Rua da Piedade, vendia pastel, coxinha, passando por aqui. Onde a gente está aqui agora, não era o Jornal Diário de Caratinga, era uma empresa chamada Incopel, que fazia laje. E eu, todos os dias, por volta de 9 e pouca da manhã, passava por aqui com meu balaizinho de pastel, que a minha mãe fazia para mim vender, para poder, não era para correr de kart, era para ajudar ela a pagar aluguel, mas eu fazia isso também, e você está de parabéns, tá? Agora vamos falar disso aqui, ó. São todos lindos. Tem algum mais importante para você? Eu acho que... Bom, que tá aqui, muito importante. Porque tem muito mais em casa também, né? Nossa, é o troféu lá de... Na verdade, não foi um troféu que eu ganhei, né? Foi a minha primeira vitória lá no Capixaba. Lá em Serra. Foi lá na pista de Serra. Foi onde eu ganhei minha primeira corrida. Eu ganhei a primeira corrida sem entender. Kart, as corridas, o pódio
é definido pela somatória das duas corridas, Ou 3, né? ou 3. Aí lá a gente ganhou a corrida, mas a gente não pegou pódio. Mas foi a primeira vez que você chegou na frente daquela bateria, vamos dizer assim. Mas conta o porquê. Mas aí, vou contar por quê. Foi minha primeira vitória, mas também foi meu primeiro acidente também. É. Porque a primeira, a gente chegou lá na sexta, treinou um dia só e correu no sábado. E no sábado a gente fez a pole, largou de primeiro, a gente fez a pole na quadra. Então, mais tempo a gente fez o melhor tempo, largou na pole. Ganhou a primeira corrida. Na segunda corrida, o nosso carro teve um problema na carenagem, que a carenagem soltou. E ela ficou batendo no chão. Aí a gente ficou meio pra trás no grid. Aí eu fiquei disputando com um outro menino. Mais pra trás, a gente ficou disputando pelo terceiro lugar e os outros dois sumiu. Porque o carro estava quebrado e ficou batendo no chão, perde tempo. Perrengue, né? É. Aí na última curva, eu tava na frente, o menino tava em terceiro. O menino foi pra tentar passar na última curva, ali no desespero da última volta. Subiu em cima de mim. O kart dele subiu em cima de mim, me atropelou assim. Aí Você foi atropelado pelo concorrente, não. atropelado. Aí o kart dele subiu em cima do meu, assim, ó. E a roda, o kart dele girou em cima do meu, assim, e bateu no meu braço. Machucou meu braço pegou e, tipo assim, ele forçou o Deu braço. uma Assim, ó. luxação. Deu Deu luxação. luxação, e na hora eu já parei ali. Você entendeu? Eu parei, tipo assim, 50 metros da linha de chegada. Não terminei a corrida e E saiu de ambulância. saí de ambulância, não corri. E nesse dia era rodada tripla. E aquela era a segunda corrida, a terceira corrida eu não corri. Fui pro hospital. Mas foi o que marcou você no caso ali, que foi a sua primeira conquista no caso de É. vitória. Foi lá no Mas no Espírito caso, minha Santo. primeira vitória de pódio mesmo foi uma semana depois. Uma Que no semana caso, depois. depois que eu quebrei o braço, quebrei o braço, né, depois que eu machuquei o braço lá nesse campeonato capixaba, na outra semana já era a terceira etapa do Mineiro. Acho que era a terceira etapa do. Não teve nem tempo então de ficar lamentando muito, né? Não. Ah, meu braço, não sei o Mas quê. não Fez fisioterapia durante Eu a fiquei semana. a semana fazendo já correu. fisioterapia pra poder fortalecer o braço de novo, e parar de doer, que tava doendo muito, sabe? Ah, não é à toa que eu nem aguentei correr a terceira corrida lá no Capixaba. Aí na semana seguinte a gente já foi pra Belo Horizonte e a gente ganhou a corrida lá. Só que dessa vez ganhou e pegamos pódio lá. Agora a diferença de correr na sua categoria e correr numa categoria acima, né, com as pessoas mais velhas. Você chegou a competir e ganhou uma prova, competindo com adultos também. Como é que foi isso? Sim, lembrando que essa também não foi a primeira vez que a gente ganhou uma corrida contra adultos, porque ano retrasado, né, em 2024, a gente correu o campeonato de Ipatinga, e lá em Ipatinga não tem categoria pra gente. Aí você tem que correr com os adultos. A gente teve que correr com os adultos. Aí a gente correu com os adultos, ganhou corrida, ganhou muita corrida, e agora a gente correu de novo aí no Campeonato Mineiro. A maior diferença é que, tipo assim, ali, quando a gente tá correndo a minha categoria, por exemplo, que é F4 Júnior, eu conheço todo mundo da minha idade, converso com todo mundo, tenho um grupo do WhatsApp. Com os adultos, os caras olham pra você, mas que espirralho aí, gente? Com Não os era com moleque adultos, não, tal. é Mas depois que ganha, dá pra zoar o Ti também, né? Depois que ganha, dá pra zoar o Ti também, né, tiozão? Aí, ó, ficou pra trás e tal. É diferente nesse ponto aí, fora o peso que a gente tem que segurar o volante do peso do carro. É algo que seu pai contou pra gente aqui, que pra Porque- você competir com os adultos tem que adicionar peso no seu carro pra questão da equidade, né? Isso. Porque ele é bem mais leve do que um adulto, senão vai ficar... São E 30 me- quilos a mais do que a categoria. É outro Rodrigo, né, no carro, né? Como se você botasse o Rodrigo no ombro. E aí? É diferente de guiar o carro só com seu peso do corpo, seu corporal, de guiar um carro bem mais pesado, né? É bem diferente, né? É diferente porque o meu peso, da minha categoria mesmo, é 155 quilos, o peso mínimo. Então você tem que dar 155 na hora de pesar no final da coisa, tem que dar 155 para mais. Agora na graduada, Na pesagem é o piloto e o carro, Sim. no caso. Aí na graduados é 183 para cima. Então você tem que pesar de 183 para cima. É muito mais pesado o kart, muda a forma de guiar.
É mais pesado pra você pilotar também. Dói mais o braço, porque você tem que segurar no braço, Cansa né? Você mais. falou que no caso freia mais tarde, né? E acelera antes. Você freia. Não. Você freia mais tarde e acelera depois. E frear mais tarde, quando a gente fala antes da curva, como é que funciona isso? Só pra gente que é Frear antes da curva, no caso. Mas se freia mais tarde e acelera Mais tarde. dentro da curva. Vai mais mais dentro dentro. da curva. Tá, porque é um erro que até na rua, né, muita gente comete, né? A pessoa tá viajando, ele acha que tem que frear dentro da curva, né? E frear dentro da curva no carro de passeio é um perigo, assim, Sim. né? É um perigo que normalmente a pessoa capota o carro, eu não sei como é que aconteceu. É porque quando você freia o carro, a tendência é dar uma baixada na frente, a traseira ficar mais leve e sair de lado, né? Essa é a lógica de quem freia. Por isso que você freia antes da curva. Ou eu falei uma baita de uma bobagem aqui. É isso mesmo? Eu acho que eu sei dirigir um pouquinho, não como você, mas sei. Giovanni, quando a gente olha para o Rodrigo e vê ele falar com esse entusiasmo, né? Com essa vontade de sair daqui para ir lá para BH para treinar, aquela coisa toda. Quando você olha para ele, um garoto de 13 anos, com essa disposição toda, que machucou o braço numa corrida, logo nas primeiras corridas, mesmo assim voltou na semana seguinte e tudo mais. Vale a pena continuar apostando nesse projeto do Rodrigo para que ele continue levando o nome da Brasil cada vez mais longe, né? Vale. Eu ia até falar que chama atenção a responsabilidade dele, assim, com vender chup-chup, desde vender chup-chup até a responsabilidade dele de correr e saber que tem que ter resultado para continuar O patrocínio seguindo depende para do resultado. frente. Transferindo essa responsabilidade para nós mesmos. Hoje o que a gente mais se fala é de incentivo para jovens e adolescentes. Então, assim, a gente tem tanta preocupação com o futuro, a gente sabe que o futuro é ele, são eles, né? Então, por que não uma corrida em Caratinga, um lugar de treinamento Caratinga, para a gente ter outros Rodrigos? Concordo com você. Então, E apostar em quem está vencendo agora é mais fácil, né? sim, É mais fácil, porque já está na vitrine. Agora, a Brasil apostou nele quando era só um projeto, e assim, né? independente de vencer ou perder, a gente fala que o exemplo, a história é muito mais, tem um peso muito maior para nós. O piloto de Caratinga, vencendo ou perdendo, foi lá e competiu. Agora, qual o conselho do Giovanni, representando a Brasil, para aquele cara que está assistindo o podcast, não corre de kart, mas tem aquela paixão pelo carro dele. A gente está aí em janeiro, né? Período de férias, onde todo mundo sai para viajar, estrada de chuva, buraco e tudo mais. Aquela revisão que você falou que é preventiva na Brasil, ela é super importante, mas pela qualidade que a Brasil oferece hoje também, tem uma questão de agendamento também, né? Não dá para poder chegar na oficina agora lá na porta, lá, pessoal, revisa para mim. Pelo que a gente viu lá, tem uma organização muito bem feita, de uma planilha, de um agendamento que precisa ser feito. Então, se você que está assistindo a gente e quer o seu carro bem cuidado lá pela Brasil, é necessário que você dê uma ligada antes, que você procure antes, para saber a disponibilidade para esse agendamento, né, Giovanni? Sim, assim, a nossa maior preocupação hoje é compromisso, prazo de entrega em cima do que foi tratado com o cliente. Então, por isso, a gente resolveu trabalhar agendado, para trazer um conforto. Então, liga, agenda, deixa combinado. O atendente já vai marcar de ser, ó, deixa tal hora eu te entrego, e vai ser entregue. A gente está trabalhando o mais profissional possível para não ser aquela, vou deixar aí, mas que hora eu vou pegar? Não ficou pronto, não? Não ficou pronto. Combinei quarta, mas só dá para entregar na sexta. A gente tenta entregar assim todos os carros no prazo combinado, por saber da necessidade que cada um tem com o seu carro, com seus compromissos. Então, pode ligar lá, agendar, os meninos vão no melhor horário, no melhor tempo ali para resolver o seu problema. E se deixa o carro lá, se precisar, a gente vai te levar onde você tem que ir, vai te tentar gerar um conforto para você da melhor maneira possível. Bacana. Agora, Rodrigo, 2026 está só começando, cara.
Você já tem uma previsão do que você vai ter pela frente de competição, de quantas provas? E aí depois uma pergunta para seu pai e se vira com dinheiro, mas vamos lá. Você já tem uma previsão aí de quantas provas, de quais as competições que você vai estar competindo e levando o nome de Caratinga? Bom, a gente tem ali o Campeonato Mineiro, que esse ano vai ser só Campeonato Mineiro, né? Pela informação que a gente tem, vai ser extinta a Taça Minas e vai ser o ano inteiro o Campeonato Mineiro. Então vão ser 8 etapas, somente Campeonato Mineiro. Não vai Somente campeonato. ter igual fez esse ano, tipo assim, metade do ano Campeonato Mineiro e a outra metade. Não tirar o modelo carioca de Taça Rio e Taça Guanabara, vai ser Vai ser O só campeonato o Campeonato Mineiro. Isso. E o Campeonato Mineiro vai ser longo, vai ser 8 etapas, então vai ser muitas corridas aí. No final do ano, no meio do ano, tentar fazer o Endurance de Patinha. E também tentar fazer o brasileiro, né? E se pintar aquela proposta, aquela ideia do David, e é algo que eu vou cobrar, não do David, mas vou cobrar diretamente do prefeito, do Dr. Giovanni, esse apoio aí, aquela prova em Caratinga também, você está pronto. Sim, claro. É um lugar que você não correu ainda, porque não, né? Mas e a responsabilidade de correr em casa é maior, né? Porque aí a família que acompanha lá pelo YouTube vai acompanhar ao vivo de perto ali. A pressão é um pouquinho maior, né? Psicológico, tá em dia, tá tranquilo, para ver todo mundo lá gritando e tudo mais e ficar de boa? Sim, eu sempre fui bem tranquilo Tô sentindo isso. pra correr. Meu pai fica muito mais apavorado que Normal, é pai, né? Se machuca o braço lá, eu imagino o que teve que ouvir da sua mãe. Então, assim, é pai, né? Diferente, né? Ele não tá dentro do carro, não. Eu sei que tá. Bacana. Agora, Rodrigo, a gente falando dessa questão da dificuldade do investimento, da dificuldade de patrocínio, né? Alguém que queira e acha importante patrocinar o Rodrigo também, né? Se juntar a esse projeto que já se mostrou vencedor. Te procura pessoalmente, manda no seu WhatsApp, como é que funciona aí? Porque eu tenho certeza absoluta que outras empresas de Caratinga, eu acho que podem também contribuir para esse projeto aí. E quem mais se juntar a esse projeto faz ele ficar ainda mais forte. Isso aí, Rogério. A gente, como se diz, toda ajuda é bem-vinda, né? Nesse esporte que a gente já mencionou, que a questão financeira é a que mais pega. Quem quiser nos ajudar e entrar em contato, pode chamar lá no Instagram dele, que eu administro, né? Piloto Rodrigo Batalha 64. No meu, Rodrigo Batalha, qualquer um dos dois. E só a respeito dos campeonatos também, a gente vai ter um campeonato da CBA o mais próximo possível da nossa cidade, em Vitória da Conquista. Vai ser a Copa Norte-Nordeste. Bahia. Isso. Então, para nós, né, tendo visto a gente está em Caratinga, é 640 quilômetros de distância. É um campeonato que a gente tem vontade de fazer isso, essa Copa Norte-Nordeste. Porque os campeonatos, só para o pessoal entender, né, como no futebol, tem a Federação Máxima, que é a CBA, e as federações estaduais. A gente é do mesmo jeito. A gente corre aqui nos campeonatos da Federação Mineira, mas a CBA faz os campeonatos dela, que é o Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Norte-Nordeste E ele é federado e Sul Minas. e dá para competir. Isso. A carteira do piloto, na verdade, ela é CBA. A gente federa no estado da gente, mas é uma carteira CBA, né? É uma carteira nacional de piloto. Certo? Então, voltando ao assunto de quem quiser nos ajudar, Rogério, pode entrar em contato no nosso Instagram, certo? E outra coisa, quem queira ingressar no esporte, o pai que estiver assistindo o nosso podcast, queira que o filho dele inicie, a gente está disposto a levar a pessoa em BH com a gente, arrumar um equipamento para o filho andar, para ver como que é, para ver se gosta, entendeu? É só entrar em contato com a gente tem o maior prazer também de ingressar mais pessoas no esporte. A gente colocou o Arthur, filho do neto da Milane, também Bacana. corre de kart, iniciou com a gente, Bacana. certo? Além dele ser patrocinador da gente, o filho dele começou a correr também, né, através da gente, né? Porque é outra coisa que a gente precisa de entender também. O esporte, ele influencia, ele incentiva outros, né? É aquilo Isso, que a gente falou, de você não desperdiçar um talento para formar uma geração. A gente pode formar uma geração de pilotos aqui em Caratinga através do sucesso do Rodrigo. isso. É isso que outros esportes não conseguem entender. E mais uma vez,
o poder público. Eu não estou falando só da Prefeitura de Caratinga, não, gente. Estou falando da Câmara de Vereadores, estou falando de todo mundo que pode colaborar e fazer, porque não é o filho do Rodrigo que está ali dentro do kart mais competindo. Isso foi lá atrás, quando ele resolveu investir nele. É um piloto que já comprovou aqui através de resultados que tem muito talento e está levando o nome de Caratinga para outros lugares. Então a gente precisa. Isso acontece em outras modalidades esportivas também. Aconteceu no taekwondo, aconteceu no futsal, né? E Caratinga é um celeiro de talentos. Caratinga é um celeiro de talentos. O que falta aqui é projeto esportivo sério. O que falta aqui é política esportiva. Porque a gente sabe que não é fácil, mas quando alguém fala que o esporte não tem dinheiro, eu acabei de falar aqui agora. Caratinga ficou em 23º lugar no ICMS esportivo e a 23ª posição vai fazer com que Caratinga receba esse ano, 2026, quase R$400 mil destinados somente para o esporte. É pouco, mas é melhor do que nada. É o que paga o Bolsa Atleta do Rodrigo e de outros atletas também. Agora, Caratinga, pelo tamanho que com todo respeito às outras cidades, não pode ficar atrás de cidades bem menores do que a gente. Então, onde que está o erro? Onde que está faltando? É colocar gente competente que entenda de projeto esportivo para que a cidade saia do 23º lugar e passe a ser o 10º, o 3º e até o 1º, como já foi um dia. Então, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade. Né? Deixar de lado as figurinhas, ideologia política, olhar para isso aqui, futuro. O Rodrigo não está fazendo isso só pelo filho dele, ele acabou de falar agora, incentivando outros filhos também, de outras pessoas, a participarem do esporte. Porque, como a gente falou agora, o futebol é mais barato. Está deixando de ser. Aquele pai, aquele garoto que não tiver um pai que pode pagar 200 conto para ir numa escolinha aí, daqui a pouco vai ficar chutando bola na parede de casa, porque não tem campinho mais. Não tem lugar para você poder brincar na rua como era na minha época. Então não tem mais. Aquele garoto que o pai não puder pagar 200 contos, basta você ir nas escolinhas que a gente tem em Caratinga. Quantos pobres você vai ver lá jogando? Procura aí. Faça um tour pelas escolinhas de Caratinga. De cada 20... Vou dar um exemplo simples agora. A Jairo Futsal foi vice-campeã mineira em Uberlândia. A Jairo Futsal foi vice-campeã mineira em Uberlândia. E obviamente, né, a partir do momento que você está estudando na Jairo Grosso, ou você tem uma bolsa, ou você tem condição de pagar. Certo? Daquele time da Jairo Grosso que foi vice-campeão mineiro, com muitos méritos, e eu aplaudi aqui, aplaudo toda hora que eu lembro, você tem lá 2 garotos com menos condição financeira. Não é coincidência, os 2 são pretos, o goleiro e o Pelezinho. O goleiro veio lá do Espírito Santo e o Pelezinho ganhou uma bolsa. Porque ele é o Pelezinho. Acho que já falei, ele é o Pelezinho. Então, qual outro garoto da periferia vai ter condição de ser vice-campeão mineiro? Se não for muito bom de bola como é o Pelezinho, não vai ser. Então não é só o kart que é caro. O futebol também está se tornando caro. E é política pública, a gente precisa entender isso. Pode parecer que eu sou um pouco chato com isso, mas eu preciso te falar, não tem jeito. Rodrigo, desculpa, eu acho que até te cortei, mas... Não, Rogério, cara, eu acho completamente correto. Eu acho que a gente precisa continuar incentivando, não só o Rodrigo, como outros que você acabou de falar. Porque eu acho que a sociedade como um todo tem que ter a consciência do que o esporte transforma, certo? Principalmente quando você está falando de uma meninada de periferia. Né? É diferente você falar de uma meninada que estuda no Jairo Grosso, que já veio de uma família com condição financeira mais resolvida, certo? Mas quando você fala de uma periferia, o esporte tem a chance de mudar a perspectiva da pessoa. Como já mudou de vários. De vários, né? De vários. Mas o que eu queria dizer é que quem queira se ingressar no esporte, o pai pode entrar em contato comigo pelo Instagram, porque ele não precisa de passar todo o perrengue que eu passei. Pensa bem, a gente saiu daqui do Caratinga sem assim, orientação nenhuma. Eu baixei lá em Belo Horizonte o cartão sem a mínima, com um kart, que na hora que eles viram o kart que a gente tava, o cara olhou pra mim e falou: meu chefe, compra um trem que presta pro seu menino, pelo amor de Deus. Tipo assim, na maior inocência do mundo, eu comprei um kartzinho usado, que não. Tipo assim, a ponto de vídeo de competição não valia nada. Você podia fazer. Mas eu fui naquela maior inocência do mundo, sabe? E que se alguém que já vai
pedir os caminhos pra gente, vão comigo lá em Belo Horizonte, eu já vou te dar um equipamento pro seu menino andar pra você poder. É um adianta, assim, que não tem tamanho, você tá entendendo? Então eu já vou levar o cara em tudo, o caminho é esse aí, esse assado, toma aqui, ó, seu menino pode andar, toma aqui, veste o macacão, você não precisa de... A gente teve que arrancar no escuro do nada, entendeu? Então por isso que eu agradeço muito aos patrocinadores, que a Brasil patrocinou a gente quando a gente era só isso. Esse deserto ainda de... A gente não sabia de nada, era leigo de tudo nessa história, entendeu? Para chegar onde chegou, né? Então, Mas sem o incentivo foi primordial para isso aí. isso que faz o projeto do Rodrigo ser tão legal, tão interessante para todos nós. Ele não vê ninguém hoje como concorrente. Ele vê como aliado e Nunca. eu vou abraçar quem quer e não vai acontecer comigo. Isso faz a pessoa ser maior, o projeto ser maior, porque na verdade ninguém é concorrente. Tem espaço para todo mundo. Claro. Se a gente Dentro tivesse da mais pista gente ali- aqui fazendo esporte, provavelmente a força maior para se ter um local para treinamento e Sim, você não precisaria se deslocar. Então, com certeza. ele vê com inteligência, né? Ele vê com inteligência, né? Isso é desportista, né? E não egoísta, né? E respeito com o próximo, assim, faz Isso aí, o Rogério falou tudo, o cara do esporte. Eu converso com algumas pessoas, vou dar um exemplo aqui, o Cleitinho. Cleitinho, jogou vôlei. Cleitinho. Quando você conversa É com um Cleiton cara Rocha. que é do esporte, é diferente. Entendeu? Infelizmente, no automobilismo, como eu já falei, é um esporte que você já tem que ter uma condição financeira minimamente razoável. Tem muita vaidade. Mas ali eu sei filtrar aquela galera, aquele pai de piloto que enxerga o esporte para me poder. Entendeu? Porque quando a gente começou, eu tinha que esperar ele com alguém para treinar que já está num nível superior. E eu, como pai, pensa bem, da cidade do interior, que não tem nada relacionado, você pegar alguém que vai poder ali te dar esses caminhos. Então, assim, é o que eu queria oferecer para alguém que quisesse também ingressar com o filho. Falei, pô, eu vou te levar no lugar, eu vou te arrumar equipamento pro seu menino andar, tudo que precisar, pra você não ter que ficar Passando num tiroteio igual eu fiquei, numa escuridão, sem nada. Tipo assim, até se aprender minimamente onde é que você tem que seguir. Entendeu? Então, assim, eu tinha muito. A gente tá disposto a ajudar quem quiser ingressar, entendeu? Bacana, Rodrigo. Parabéns, cara, pelo seu sucesso. Que Deus continue te abençoando, tá? Te guiando para que você guie o carro com a máxima competência, como você já mostrou que tem, tá bom? Te livrando aí dos acidentes, a gente sabe que faz parte, né? Assim como o jogador de futebol tem uma lesão que faz parte do ofício dele, você também corre os seus riscos, mas são riscos que são calculados, né? A gente sabe perfeitamente disso. Seu pai não é nenhum irresponsável que te botou dentro do carro, mandou você correr, não é assim que funciona. Que Deus continue te abençoando muito. Sucesso para você, tá bom? Bacana? Rodrigão, cara, como já falei, conheço a sua família há 1 milhão de anos, né? E desejo muito sucesso para você também. Que outros pais tenham a mesma coragem que você teve. E quando a gente fala de amor a filho, tem gente que acha que amar filho é dar tudo que ele pede, né? Amar filho é isso que ele está fazendo também, é incentivando, mostrando o caminho correto e estando do lado dele em todos os momentos, mesmo sabendo dos riscos. Porque tem pai hoje em dia que, infelizmente, ele quer impedir o filho até de competir para a rainha da pipoca na escola, com medo de se frustrar. Eu já ouvi isso. Ah, meu filho não vai competir não porque ele vai se frustrar. E se ele perder? Se ele perder, faz parte da vida. Na vida a gente perde muito mais do que ganha. Ou você que está me assistindo aí, você ganhou muito mais do que perdeu na vida. Na vida a gente perde muito mais do que ganha. Então, a coragem de ver o filho competir e o tendo risco de perder, como ele já perdeu várias vezes, também é algo que todo pai quer que o filho entre lá e ganhe todas, né? Mas não é assim que funciona, a gente sabe disso. É isso aí, Rogério. Ainda mais no automobilismo, que é um só que ganha, né? Então, na maioria das vezes, você perde, porque é um só que ganha. Né? O esporte coletivo geralmente é 50% a 50%. Né? Você vai ganhar, vai perder um ou outro. No automobilismo, você geralmente compete com vários, então, assim, a vitória não é uma coisa tão constante, não. A gente, eu acho que conseguiu até bastante, mas você tem que lidar com as frustrações. Isso aí, acho que é primordial. E a gente criar uma geração que tudo pode e que não vai aprender a lidar com frustração, você vai criar uma geração de uma meninada problemática que eu acho que não vai ter psicólogo que vai dar conta desse tanto de menino. Não vai dar conta de psicólogo. O psicólogo aí vai ter que fazer fila na porta lá para atender Então, 40 assim, minutos. eu acho que infelizmente o cara tem que ter essa consciência que não pode tudo. Né? Então, eu acho que o esporte transforma nesse sentido.
né? Eu acho que Isso você é lidar com muito, é muito frustração. além da competição, gente. As pessoas não conseguem entender isso. E parabéns aí pela Brasil, né? Pelo incentivo que tem dado ao Rodrigo, por ter apoiado desde o começo da história dele. E eu tenho certeza absoluta que você vai passar esse recado para o Michael, ele vai acompanhar também o podcast. A Brasil não se tornou essa referência toda por um acaso, não. Eu já conheço o Michael também há quase 30 anos, né? A Brasil não se tornou essa referência toda da noite para o dia e nem foi no estalar de dedos. É um trabalho constante também que a gente sabe que é feito ali no dia a dia, aquele que parece chato, né? De cobrar eficiência, do funcionário às vezes não gostar muito do que ouviu, mas a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas é necessário e o resultado está aí. Então, te agradeço pela presença também. Obrigado, Rogério. Parabéns, Rodrigo. O projeto seu é inquestionável, a postura do piloto aí, que ele continue destacando e representando Caratinga. E nós, Rogério, assim, todo dia a gente acorda com a sensação de que a gente tem que buscar e brigar pela excelência todos os dias. O amanhã tem que ser melhor que o hoje e continuar crescendo. Maravilha. E você que está com a gente aí, muito obrigado por ter estado em mais um Abrindo o Jogo aqui, hoje falando sobre kart, automobilismo, recebendo aqui os Rodrigos, né? Rodrigo pai e o Rodrigo filho, o Rodrigo Batalha, que está levando o nome de Caratinga para além das nossas montanhas. E fica aqui aquele lembrete, né? As pessoas que estão hoje à frente do executivo, do legislativo, os empresários, né? A sociedade de uma forma geral, incentivar esporte não é favor, é quase que uma obrigação social. E o administrador inteligente, ele entende que para cada R$ 1 investido em esporte, ele tem 3 ou 4 real que ele tem de vantagem em relação à segurança pública, à saúde. Então, para cada R$ 1 investido em esporte, você tem 3 de retorno no marketing e em tudo. Então, a gente precisa olhar para isso exatamente assim. O projeto Vitorioso merece o seu apoio. Então, tá de parabéns aqui, só repetindo aqui os patrocinadores, São Vicente Produtos de Limpeza, Milani, Brasil Centro Automotivo, a Fervel, Centro Automotivo Tobogã, Paraíso da Borracha. Parabéns a vocês por ter apoiado e continuar apoiando o Rodrigo, que esqueci de algum? Não. Soares, supermercado, Soares, Top Granito. meu amigo Rogério, grande xará, parabéns. O Rogério também está sempre apoiando, né, Soares? Sempre apoiando aí. E a Top Granito também, né, que está sempre apoiando também aqui o Rodrigo. Parabéns a vocês para poder continuar fazendo desse garoto aquilo que ele pode ser pelo talento que ele tem. O talento ele já nasceu com ele, obviamente, né? Quando o pai olhou ali, o pai é diferente. Agora, só o talento infelizmente é pouco para poder levar alguém tão longe. É necessário toda uma estrutura que requer mãos dadas de todo mundo para poder fazer com que ele chegue mais longe ainda. Gente, obrigado pela audiência aqui em mais um Abrindo o Jogo. Semana que vem a gente volta. Nayara, valeu. Abraço para você. Obrigado pelo trabalho mais uma vez, tá bom? Valeu!